senhora Michelle Bachelet, se não fosse, né, o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Sin perjuicio de las distintas miradas que pueden existir respecto a los gobiernos que tuvimos en la década de los 70 y los 80, siempre estas visiones deben expresarse con respeto por las personas. En consecuencia, no comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto a una expresidenta de Chile y especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre. Muchas gracias. Presidente, ¿se va a enviar alguna nota de protesta, por ejemplo? El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha tenido una débil y tibia respuesta frente a los graves dichos del presidente Jair Bolsonaro. Piñera dice que no comparte la opinión de Bolsonaro, que señala que el general Alberto Bachelet fue derrotado. No, el general Alberto Bachelet fue asesinado por la dictadura. El padre de Bachelet fue asesinado e Bachelet, a presidenta... A gente chegou num momento em que o único conselho possível para se dar ao presidente da República é cala a boca, Bolsonaro. Alguém tem que chegar para o presidente da República e dizer: Bolsonaro, deu, cala a boca, porque senão o teu governo não vai chegar no final do ano. Por que eu estou dizendo isso? Não porque eu realmente adore defender o governo Bolsonaro. Você deve saber que eu não tenho carinho, eu não tenho apreço, eu não tenho nenhuma ligação e nenhuma... Eu acho que eu não consigo concordar com nenhum ponto do governo Bolsonaro, nenhuma medida que ele fez até então eu consigo concordar, eu consigo dizer que é tolerável. Agora, é inevitável que para a defesa da nossa democracia a gente precisa que pelo menos o Bolsonaro fique quieto e assuma o papel de presidente que ele deveria fazer, mas não consegue, né? E provavelmente não vai conseguir, e provavelmente não vai aguentar, e provavelmente vai cair por mais pela língua do que exatamente pelo que ele faz, porque ele faz muito pouco e fala demais. Dessa vez ele atacou a ex-presidente do Chile e ela faz parte da alta, ela é comissária dos direitos humanos na ONU, ex-presidente do Chile, como eu falei, a Michelle Bachelet, e o pai dela foi torturado e morto na ditadura chilena. Ela também foi torturada na ditadura chilena. Tem um filme muito legal, de novo, é um filme, é bom que você filtre o que é filme e o que faz parte da vida real, que é Amor e Revolução, se eu não me engano, deve ter na Netflix, sobre esse assunto da ditadura chilena. É um filme bem interessante para se assistir, mas o que o Bolsonaro falou basicamente foi que a ex-presidente da chilena estava seguindo os mesmos caminhos de Macron, atacando a soberania nacional, e por eles ter tentado a esquerda no mundo, né, de acordo com o Bolsonaro, a esquerda no mundo contra ele, ele entende que porque a esquerda tentou atacar ele na parte ambiental e não conseguiu, agora a esquerda mundial vai atacar ele nos direitos humanos. Isso porque ela disse que a polícia aqui no Brasil é muito violenta, que a gente tem um discurso violento e tudo mais, que é legitimado a violência no país, enfim, não foram exatamente com essas palavras, mas é isso que ela estava querendo dizer. E aí ele disse que como não conseguiram vencer pela área ambiental, agora vão ir pelos direitos humanos que a ex-presidente chilena estaria defendendo direitos humanos de vagabundo. E aí também ele disse o seguinte, de novo, vou lembrar uma coisa, porque, né, é importante lembrar que o pai da ex-presidente chilena foi morto e torturado durante a ditadura no Chile. Ela foi torturada na ditadura do Chile. E ao contrário de países que são rasos, ao contrário de países que colocam idiotas na presidência, no Chile eles levam a sério o assunto da ditadura. Você já pensou se existisse um país ridículo a ponto de colocar alguém que faz piada ou que fica minimizando ditadura? Pois é, isso não acontece no Chile. No Chile eles têm ditadura como um assunto sério, e ele disse o seguinte
sobre a ditadura chilena. Diz ainda que o Brasil perde espaço democrático. Isso a ex-presidente chilena disse sobre o Bolsonaro e sobre o Brasil. E aí ele continua, abre aspas para o presidente, mas se esquece que seu país só não é uma Cuba graças ao que tiveram a coragem de dar um basta à esquerda em 1973. Entre esses comunistas, o seu pai, brigadeiro à época. Então, agora o que acontece é que Bolsonaro consegue comprar briga até com a direita, porque o presidente chileno, que é de direita, repudia essa fala do Bolsonaro, diz que não concorda com ele, diz que qualquer opinião tem que ser respeitada, mas essa opinião tem que ser dita com respeito. Ele não concorda e inclusive considera isso que ele falou, eu não vou lembrar as palavras exatamente que o presidente chileno usou para classificar o que o Bolsonaro disse, mas ele classifica como desrespeitoso isso que ele fez com a presidente chilena e com o pai da presidente chilena. Porque é isso, nós temos um presidente que adora brincar e minimizar ditaduras, mais ainda, adora legitimar tortura. Bolsonaro gosta dessa área da história. Bolsonaro gosta de fazer graça e de tratar a tortura como alguma medida necessária para que o país entre no curso que o Bolsonaro entende que é o certo. Esse é o nosso presidente da República. E com essas falas que o Bolsonaro vai acabar com o governo dele. É com essas falas que o Bolsonaro não vai suportar 4 anos de mandato. É com essas falas que o Bolsonaro vai conseguir afastar todo mundo dele. A base eleitoral dele vai chegar um momento que não vai suportar continuar ligada a Jair Bolsonaro. A direita que se ligou ao Bolsonaro ou simplesmente porque é oportunista, porque via que o Bolsonaro tinha um caminho aberto para seguir muito mais fácil, vai descolar do Bolsonaro. Os lavajatistas que não são muito democráticos, é bom lembrar que a galera lavajatista que vai pra rua em apoio à Lava Jato, foram mais gente pra rua em apoio à Lava Jato para pedir o fim do STF do que em manifestações pró-Bolsonaro. É bom lembrar disso. A galera lavajatista não é muito democrática, mas a base do Bolsonaro lavajatista provavelmente seja maior do que a base bolsonarista. E ainda mais agora com a popularidade do Bolsonaro caindo, e não que a popularidade do Moro esteja aumentando, mas a popularidade da Lava Jato em si, ela continua melhor do que a do Bolsonaro, por exemplo. Então Bolsonaro, que agora está no poder, Bolsonaro chegou lá, as pessoas depositaram confiança nele, disseram, não, agora vai mudar, agora é diferente, vai combater a corrupção, vai combater o crime, o país vai melhorar. Entendiam-se isso no Bolsonaro. O Bolsonaro vendeu um pacote anticrime, um pacote anticorrupção, um pacote anti isso, um pacote anti aquilo, e ele não vai conseguir cumprir. Ele já não está cumprindo e até então é um governo desastroso. Certamente ele não vai conseguir cumprir todos esses pacotes que ele ofereceu para a população vai se frustrar e vai acabar caindo de volta naquela caixinha da Lava Jato e tudo mais. Uma informação aqui, inclusive, que a gente vai falar num outro vídeo, é que Bolsonaro já conversou com Sérgio Moro sobre uma possível candidatura. Isso não é mais algo no plano só das ideias. Isso já virou conversa oficial, mas esse é assunto para um outro vídeo. A questão aqui essas falas do Bolsonaro vai afastar absolutamente todo mundo dele. A direita, no país e no mundo, vai se afastar do Bolsonaro. E aí ele vai ser colocado naquele lugar que ele sempre foi. Não aquele centro-direita que ele se categorizou quando estava criticando o presidente da França, né? Não é isso. Ele vai ser colocado no lugar que ele realmente é. Um lugar extremo, um lugar à margem da política, um lugar da extrema-direita, um lugar intolerante, um lugar que defende ditadura, um lugar que defende tortura. Esse é o Jair Bolsonaro. Esse é o presidente que a gente tem, esse é o presidente que foi colocado lá, que pensaram no meio de tudo isso o pior que a gente tem. O pior que a gente tem é presidente da República. E se os aliados do presidente não entender que esse é o pior que a gente tem e não mandar ele calar a boca ou não mandar ele fazer uma cirurgia na boca, pelo menos para ele ficar quieto, o governo vai se desfazer e o Bolsonaro não vai aguentar 4 anos. E aí a culpa não vai ser de ninguém que torceu contra. A culpa vai ser da língua própria do presidente e dos filhos por muitas vezes.
Eu não sei o que você entende disso, queria saber a tua opinião sobre tudo isso. Vou deixar 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, aqui os 2 vídeos, aqui você se inscreve no canal, o primeiro comentário fixado tem link pro meu Apoia-se, minhas redes sociais se você quiser mandar alguma coisa, alguma dica de vídeo, quer ouvir sobre alguma coisa, enfim. Até o próximo vídeo, tchau!